Ele é bem profundo também nesse assunto, que daí eu vou falar aqui, aí nesse vídeo lá depois vocês dão uma olhada, porque você entendendo bem, você fica livre de muitas ciladas do inimigo, muita armadilha que ele traz pra gente de uma forma sutil, e é através do ensino da Jezabel. Antes de mais nada, eu quero explicar mais uma vez do porquê que nós temos o EDS. Eu acredito que alguns já ouviram o vídeo que eu mandei no grupo, mas o EDS é para que a gente traga o ensino mais profundo daquilo que o Senhor está trazendo para a nossa igreja, para a nossa casa, para a sua família. É um discipulado para que você possa ir além, para que você possa ir mais profundo. Às quintas e domingos a gente prega a palavra e traz o ensino que é para um todo, para a igreja, onde tem todas as pessoas. Aqui no EDS, vem mais quem quer se aprofundar mais. Então, assim, glória a Deus porque você está aqui, querendo se aprofundar mais, querendo aprender mais. E é um discipulado. E isso é para a vida toda. Se você quer ser discipulado, nós vamos estar nos dispondo também a nossa vida para discipular vocês. Aí a gente precisa também da disposição de vocês de serem discipulados. Isso aqui é um culto de ensino para a igreja. E não tem como a gente caminhar sem esse ensino. Também falei lá no grupo esses dias sobre a importância de você ler a Bíblia. Nós não vamos trazer aqui um ensino assim da Bíblia do começo ao fim, como é que é, mas nós vamos trazer um ensino de edificação conforme os tempos, os dias, conforme o Senhor vai nos direcionando. Nós vamos trazer um ensino de edificação dos santos. É esse o significado do EDS, edificação dos santos. Santos é alguém que foi separado para Cristo. Já não está vivendo mais a sua vida, ele está separado para Cristo, para ser edificado por Ele, para cumprir uma missão na terra. E se você é um desses que quer cumprir a sua missão, quer crescer, se desenvolver, esse aqui é um ambiente propício para você chegar mais perto daquilo que o Senhor tem para a sua vida. É para o seu crescimento, para a sua vida, Então, vamos lá. Quem foi Jezabel? Eu quero falar um pouco que a Jezabel, ela foi a esposa de Acabe. Essa história, se vocês quiserem ir anotando, porque tem coisas que eu vou contar e eu não vou ler o texto, Mas antes de falar quem ela é, eu vou ler uma parte de Apocalipse. Apocalipse 2, o versículo 18 em diante. Aqui vai falar da doutrina e ensino de Jezabel. Aqui está falando com as igrejas. Aqui em Apocalipse, nos primeiros capítulos, vai falar com várias igrejas. Vai falar com a igreja de Éfeso, com a igreja de Esmirna, com a igreja de Pérgamo, com a igreja de Tiatira, com a igreja de Sardes, com a igreja de Filadélfia, com a igreja de Laodiceia. São várias igrejas. Assim como nós, como igreja, o Senhor vai trazendo ensinos também do que Ele quer para a nossa igreja, para a nossa casa. Aí Ele estava falando aqui: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, e o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha só, essa aqui é uma igreja que trabalha, tem amor, tem perseverança, tem fé, tem serviço. Aí ele diz: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos.
Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja bem, ela está sendo comentada aqui no Apocalipse, no final. E nós também temos uma história dela no começo da Bíblia, lá em 1 Reis. Deixa eu ver aqui, deixa eu contar a história dela. Só para mim não me perder, eu tenho que achar aqui onde eu anotei. Para vocês anotar onde está. 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 29, ou é 1 Reis, também capítulo 20. Está por ali essa história de Jezabel e Acabe. Tá. Eu vou falando o que o Senhor for me falando, que eu escrevi, para mim não me perder. Ela age na cabeça, né, na liderança, no governo, por isso que fala de um ensino, né, fala de uma doutrina. Então ela tem poder para agir em governos, tem poder para agir na cabeça, né, em autoridades, né. Então, se a gente não tomar cuidado, ela tem poder para roubar autoridades que o próprio Senhor levantou. Aqui na própria história dela vai falar que ela se casou com Acabe. Acabe era rei e ele se tornou um homem omisso, justamente porque Jezabel, ela se tornou uma mulher tão manipuladora que ela colaborou para roubar a autoridade do marido dela. Então, ela age na cabeça, liderança e corpo de forma sutil. Ela trabalha para roubar a autoridade e também a alegria. Uma coisa que o Senhor me trouxe que eu achei bem engraçado, eu acredito que foi uma revelação. Ela só foi a materialização do que já existia. Ela se tornou mulher na terra para mostrar o que é capaz de fazer como ser humano. Mas sua influência maligna continua apesar de ter morrido. Eu acredito que só se tornou carne, pois assim como Jesus veio para a terra, assim como Jesus ele veio, foi concebido por uma virgem, por uma mulher pura, santa, Deus ele quis alguém para conceber Jesus. Então o diabo também quis alguém para conceber Jezabel. O próprio Satanás identificou alguém perverso o suficiente para gerar, né, a Jezabel, para fazer aquilo que ele mesmo queria que ela fizesse nessa terra. Essa mulher ela já foi criada para destruir, né, no modo real, na terra, né? E não é à toa que ela é uma grande imitadora. Por que é imitadora? Porque assim como Jesus está sendo falado aqui no Apocalipse, ela também está aqui no Apocalipse, né? Jesus vai voltar em glória e está aqui, Jezabel aqui também, causando uma bela de uma influência também nas igrejas. Assim como Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que quer causar libertação, transformação, o espírito maligno de Jezabel também quer causar divisão, discórdia no meio do povo de Jesus. Então Jesus ele quer causar, né, compaixão, misericórdia, pacificação. Já esse espírito maligno ele trabalha em cima de divisão, de contendas, de manipulações, né?
Então, não é à toa que o pai dela foi alguém citado como um deus para eles, né? Que ela é a filha de Baal. Então, aquele homem, como se fosse o próprio Deus, um D minúsculo, teve a Jezabel, e ele, né, eles caminhavam em cima de muita idolatria, e a pior coisa foi Acabe, o rei de Israel, ter se aliançado, casado com a Jezabel, uma mulher com um coração maligno e idólatra. E dessa forma ela colaborou para que esse homem, né, perdesse tudo que era de bom que Deus tinha para ele. Vamos ver aqui. Esse é um espírito maligno que não tem como expulsar, de falar, sai em nome de Jesus. Vocês estão conseguindo compreender que primeiro, né, tem uma história real dela, e depois ela tem uma história onde que ela morreu e que ela ainda continua atuando em espírito no mundo? Para vocês terem noção do quão forte é o espírito maligno que estava sobre essa mulher. E esse espírito maligno jezabélico não vem só sobre mulher, vem sobre homens, vem sobre, né, todas as pessoas. E quando você identifica ele, você não tem como falar, sai em nome de Jesus, espírito de Jezabel, eu te repreendo, eu te expulso. Porque é um ensino, é uma fortaleza, é uma cauterização que ela causa. É um ensino que aparentemente parece verdadeiro e real, mas não é. Você leu aqui comigo que ela é uma falsa profetisa? Então é um espírito que atua nos últimos dias. Vem trazendo sobre as pessoas, vem sobre lideranças, pastores, pessoas de influência, de autoridade. E como que você identifica, né? Através do fruto. Porque quem caminha em cima do Espírito, né, do Senhor não quer contenda, não quer divisão, não está prestando atenção em suprir os seus desejos carnais apenas. Já quem caminha no Espírito de Jezabel, caminha em cima de inveja, ciúmes, maledicência, discórdias. Aqui, deixa eu ver aqui. A paternidade que o Senhor quer gerar em você, Jesus quer gerar a paternidade de Cristo, do Pai em você, e já Jezabel quer gerar a paternidade demoníaca em você. Então ela vai vir com uma imitação. Do mesmo jeito que Jesus quis trazer o Pai para a terra para gerar pura libertação, de fazer filho de um Pai, de um Deus Todo-Poderoso, Jezabel também quer te fazer se tornar um filho de um Pai chamado Diabo, mas um filho das trevas, através da imitação, né? E a paternidade genuína, ela não inveja. A paternidade genuína não tem ciúmes. A paternidade genuína te libera, não te prende. Já a paternidade, né, demoníaca te prende, te aprisiona, tem ciúmes. Assim, se você for prestar atenção assim, em alguns textos bíblicos, quando ela agiu espiritualmente. Olha para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Primeiro ele pastoreava as ovelhas, e para você ver que ela agiu tanto na casa dele, na família dele. Depois ele agiu por trás do Saul, e depois esse espírito maligno foi agindo, perseguindo Davi por toda a história dele, se você reparar, né? Então aqui eu coloquei aqui a paternidade demoníaca. Divide, tem ciúmes, rivalidade, inveja, competição. Quando vê um filho agir de forma diferente em sua identidade, vai e tenta paralisar, castrar, em vez de colaborar para ele se desenvolver e gerar aquilo que o Senhor colocou dentro dele. Olha para ele como uma ameaça, assim como olharam para Jesus
alguém que poderia roubar a sua posição de influência, né? Então, geralmente, alguém que caminha nessa paternidade, quando vê alguém um pouquinho melhor, por assim dizer, que ele, em vez dele colaborar essa paternidade, essa doutrina Jezabel, em vez de colaborar para ele chegar naquele lugar que o Senhor quer, ele vai castrar, vai impedir, porque assim como Saul fez com Davi, quando Davi se chegou mais perto dele. A doutrina dela é a ofensa, é te paralisar na falta de perdão. Assim ficaremos sem alegria, porque no fundo estamos extremamente ofendidos com algo que não foi do nosso jeito, né? Quando toleramos Jezabel, nos tornamos intolerantes com as pessoas ao nosso redor. Nós nos tornamos ríspidos, arrogantes, sem afeto, sem amor, sem olhar verdadeiro de compaixão e misericórdia. E é possível ser assim em tudo, mas atrás de uma máscara de piedade. Às vezes a gente parece que não é assim, mas é. Nós só colocamos uma máscara, assim como Jezabel sempre fez. Ela coloca uma máscara de mentira, de eu sou uma pessoa boa, mas é uma falsa piedade. Tem só aparência de piedade. Que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, 5, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afaste-te também desses. Muitas vezes a gente vai ver pessoas com aparência de piedade, só que a gente só vai identificar pelos frutos. Quando você chega perto, você vai ver, peraí, tem aparência, parece que é uma pessoa boa, parece que é alguém que vai me ajudar, mas quando eu chego perto, essa pessoa ela apresenta frutos de falta de compaixão, falta de misericórdia. Essa pessoa às vezes tem ciúmes, tem inveja. Você fala, mas como assim tem ciúmes, tem inveja? Isso é já um sintoma de ter se tolerado o ensino de Jezabel. Deixa eu ver aqui em 1 Reis. Vai em 1 Reis, capítulo 21. Reis, capítulo 21, do 1 ao 29, fala da vinha de Nabote. Nabote, ele tinha uma vinha e era a herança de família dele. E Jezabel, aqui ela é em vida mesmo, tá? Aqui a história dela, quando você vê em Reis, ela já agindo ainda como ser humano. Assim você tem uma noção de como ela age, né? Deixa eu ver aqui antes. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe morava no palácio, ele já tinha de tudo. E ainda assim, ele teve olhos para a vinha de Nabote. Acabe tinha dito a Nabote: dá-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Geralmente, quem caminha em cima desse espírito de Jezabel vai sempre fazer você tentar vender aquilo que o Senhor te deu como herança, aquilo que não é negociável. Nós cantamos aqui: não negociamos o que tu fez. Ainda existem aqueles que não se dobraram, que não se vendem. Nós vamos ser o tempo todo seduzidos a vender aquilo que o Senhor deu para nós, a entregar de mão beijada aquilo que o Senhor nos deu como herança. Muitos vão querer colocar um preço naquilo que tem muito valor para nós, na sua identidade, naquilo que é a sua vinha, naquilo que é a sua alegria, naquilo que o Senhor depositou dentro de você. Então isso, por enquanto, eu estou falando da cabeça, de uma liderança, às vezes, que você vê, percebe, fala, essa liderança, ela não está colaborando para que eu continue com a minha vinha. Na verdade, essa liderança quer usufruir da minha vinha para o seu próprio prazer, automaticamente dizendo: eu quero que você venda o que você tem, deixe para lá o que é seu e venda o que você tem para que eu continue tendo o meu prazer, mesmo tendo o meu dinheiro, meus palácios, todas as minhas coisas. Eu ainda prefiro o que é seu, me dá. Não quero que seja uma vinha bonita, eu vou fazer uma horta, vou mudar toda essa identidade. Então, às vezes,
né, para você identificar alguém que é uma paternidade que não vem do Senhor, ela geralmente ela vai querer transformar a sua identidade, tirar a sua identidade, ou roubar a sua identidade de uma forma sutil, sem que você perceba. Roubar aquilo que é valioso, né? Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Então é uma pessoa que fez birra, né? Um homem que está influenciado por esse espírito de Jezabel, é imaturo, faz birra, age igual uma criança, querendo que todas as coisas sejam do seu jeito, né? Aqui, Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar desta. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Então, além dele não dar, ele não vendeu e não quis outra vinha no lugar daquela, porque ele sabia a importância daquela vinha. Você tem que saber a importância da sua identidade para que ninguém roube ela, para que ninguém fale: deixa eu trocar a sua identidade por outra e vai ser outra. E aí você dizer: tudo bem, não, nós não estamos à venda, entende? A nossa identidade, aquilo que o Senhor colocou para a gente ser nele, é muito mais valioso do que o que uma outra pessoa vai tentar nos rotular, tentar dizer: você tem que ser assim, você tem que caminhar nesse formato, nesse sistema, né? Você foi feito para ser único e da forma que o Senhor quer que você seja. Então você tem que ter essa liberdade para ser quem você é na sua identidade, né? Não dá para vender, não dá para trocar, nem se for por outra parecida, mas a gente precisa ser único naquilo que o Senhor colocou para a gente ser, do jeito que Ele quer, em nome de Jesus. Aí depois fala que ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei e a enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreve: decrete um dia de jejum e ponha o Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios, algumas versões diz homens sem caráter, né? Sentar-se em frente dele e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Geralmente a Jezabel ela vai criar, né, essa influência maligna, também agindo por trás de outras pessoas, vai levantar falsas testemunhas ao seu respeito, levantar pessoas sem caráter para mentir ao seu respeito, para falar coisas que você não é, para te apedrejar, para dizer, né, aqui ó, né, diz que jejuou e falou de Deus, ainda aqui nessa tá com D maiúsculo, né, tá falando, ó, falou contra Deus, né, falou contra o rei. Então começa a vir com difamação, com mentiras mesmo a seu respeito. Isso acontece, né, em igreja, quando você senta com pessoas e elas começam a difamar a outra, mas difamar assim, tipo, causando intrigas, mentiras, divisões, levantando realmente falso testemunho. E no trabalho, às vezes você vê, uma pessoa, como que você sabe que essa pessoa está influenciada por isso? Porque começa com uma picadinha, eu costumo dizer. A Jezabel, ela começa com a picadinha primeiro da inveja, dos ciúmes, né? Aqui, ó, pode reparar, foi uma inveja, ficou com inveja daquilo que era do outro. E por isso foi lá e matou o outro. Porque aqui depois mostra que esses homens apedrejaram Nabote até a morte para pegar a vinha. E depois, se você for ver na história, Deus vai lá e faz justiça em nome desse Nabote, porque essa mulher usou uma autoridade, usou o nome de um rei para destruir um homem de Deus que era fiel a ele. E Deus ainda assim depois fez justiça a Nabote, porque ele perdeu a vinha dele por causa de uma inveja, por causa de um ciúmes, por causa de uma rivalidade, por causa de uma competição de querer algo do outro, né? Então, como você percebe? Mas como eu percebo que eu estou com ciúmes? Você percebe
começa de forma sutil. Se você sentir ciúmes de alguém, como você sabe que você está sentindo? Quando você vê a pessoa, em vez de estar com você, está com o outro, você queria que estivesse com você. Aí você começa a ficar incomodado. Ai, queria que estivesse comigo. Já é ciúmes, né? Já é uma picadinha que você tem que ficar atento, se arrepender e não deixar isso aumentar, né? Inveja. Ah, eu não sinto inveja. Mas por que fica tão incomodado quando vê o outro bem? Por que fica tão incomodado quando vê o outro crescendo, desenvolvendo? Quando você sente incômodo de ver o outro feliz, de ver o outro alegre, de ver o outro comer em algum lugar, de ver o outro curtir em algum lugar, ver o outro saindo com alguém que não é com você. Aí você fica tão incomodado, por quê? Porque é uma sementinha sutil da Jezabel já gerando dentro. Inveja, ciúmes, rivalidade, competição. Ou aí você tem que tomar cuidado, porque se você deixar essa semente crescer dentro de você, vira uma ofensa. E aí essa ofensa vai causar divisão por onde você passar, porque aonde você passar, você vai estar tão ofendido com essa pessoa através dos ciúmes, através da inveja, através da raiva, que você vai se deixar levar para o orgulho, vai ficar cego pela ofensa e automaticamente já vai estar sob uma influência, né, jezabélica. E aqui a Bíblia fala em Apocalipse, se a gente acaba aceitando esse ensino, porque é uma fortaleza, meu ensino sobre você, uma fortaleza, uma filosofia, né, um entendimento, se torna um ensino dentro de você, gera comportamento. Aí você começa a gerar um comportamento errado, é porque aceitou esse ensino, tolerou. Aí você tem que ir para onde? Para o arrependimento. Senhor, me arrependo porque eu fiquei com ciúmes, confessar os ciúmes, confessar a inveja, confessar a intolerância, a raiva, o ódio, a rivalidade. Olha, eu fiquei com inveja de fulano, fiquei com inveja de ciclano, ou fiquei com inveja de você, com ciúmes. Porque começa por aí. E se não discerne, vira uma ofensa. E aí depois da ofensa vira o quê? Vitimismo. E depois do vitimismo você vai começar a matar aquela pessoa com outras, através do quê? Da difamação, né? Isso tanto na cabeça, na liderança, quanto no corpo, né? E pode causar maior divisão dentro do corpo, porque daí a gente pode entrar num lugar de ofensa e vitimismo muito grande, e só o Senhor para nos levar para um lugar de arrependimento. Eu e o Mike estavam conversando, ele falou para mim, eu até anotei. Jezabel, o Mike que falou, né? Rouba a vinha de Nabote, rouba aquilo que está dando fruto, identidade. E uma das características de Jezabel é se maquiar, se esconder atrás de uma falsa beleza, um glamour. Ela pinta o olho, ela fala de visão, de profético, mas e fala que quer dizer do falso profeta. Como que acontece? Na hora que vem Jeú, eu estou falando assim meio que jogando um monte de semente, porque é muita coisa para pouco tempo. Então eu já estou lançando essa história aqui, lançando o texto, você vai lá e você vai ler, você vai comer a Bíblia e vai entender bem esse assunto para você não cair em nenhuma armadilha, nenhuma enganação, para você entender como é a sutileza de Jezabel na vida da gente, em todos os aspectos, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar que você estiver, né? Então eu estou pegando várias partes da Bíblia na minha cabeça aqui da história dela e já estou lançando, para não perder o tempo lendo tudo aqui. Quando Jeú é um homem que é levantado para derrubar Jezabel, porque foi uma profecia contra ela, do próprio Deus, que ela ia ser morta, ela foi para a janela se maquiar. Na hora que ela chegou na janela, Jeú, ele foi levantado pelo Senhor para derrubar ela. Você vai lá e derruba ela. No que ele chegou no palácio, ele viu uns eunucos. Ele falou: vocês estão comigo? Vocês estão comigo ou não? Aí ele falou: estou junto com você. E na hora que eles chegaram lá perto dela, ela foi para a janela. A janela fala de profético. Ela quer tampar a visão do profético. E todas as vezes que a gente caminha com uma igreja profética, Jezabel ela quer vir atrapalhar, através de ofensas, ciúmes, inveja, discórdia, difamação, através dessa sutileza. Por isso que eu quero que vocês tenham muita sabedoria para discernir quando ela está agindo. Às vezes ela vai agindo em uma pessoa perto de você, que você ama muito, e você vai ter que aprender como lidar com isso, né? E aí, na hora que ela foi para a janela, ela se maquiou, né? Fala que ela maquia os olhos, né? Então ela quer maquiar os olhos, por quê?
para que você olhe para os olhos dela e seja seduzido pelo olhar dela, né? Só que aqui, quando Jeú chegou até ela quis provocar ele na identidade dele também, na intimidação, na história. Ela chama ele de um outro nome, acho que é Zinri. O que você está falando aqui, Zinri? Ela foi para a ofensa. Todas as vezes, Jezabel ela usa a armadilha da ofensa. Então sempre tome cuidado para você não ficar ofendido. Quando você se perceber ofendido, já confessa: eu estou ofendido, eu estou chateado com algo. Seja real, seja transparente. Porque senão você, depois de ser dominado por Jezabel, já era para você, né? Porque a palavra do Senhor diz que para quem está sobre esse ensino, que está tolerando esse ensino e está sendo levado por ele, vai ser colocado de cama. E o Senhor fala: eu estou te dando tempo para arrepender. Senão, até ela, se não se arrepender, é uma morte espiritual ou até uma morte verdadeira. Aqui no caso, a Jezabel foi realmente morta, porque ela foi uma mulher muito maligna mesmo na terra, que matava os profetas do Senhor. E até hoje, essa influência vem sobre pessoas para matar aqueles que são verdadeiros profetas, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Geralmente, uma pessoa que está sob essa influência, tudo que um profeta verdadeiro de Deus faz, ele se incomoda. Tudo se incomoda, acha ruim. E, para provar que está sob essa influência, não tem coragem de ser real e conversar com esse profeta. Porque quando não está sob a influência, tem coragem para ser real, tem coragem para falar a verdade, entende? Então, geralmente, se você está na ofensa, você vai se esconder também, como ela se esconde. Mas se você já não está na ofensa, você vai conseguir ser real, vai conseguir ser transparente. Porque a Jezabel, ela trabalha através de maquiagens. Jesus não, Jesus é de máscara, né, a Jezabel. Já Jesus, ele caminha através da luz, através da transparência. Então, na hora ela se maquiou. E na hora que os eunucos olhou para ela, né, eles não foram seduzidos por essa maquiagem, não foram seduzidos por esse olhar. Geralmente, quem vai cair mais na dela é porque está sendo seduzido pelos prazeres que ela apresenta. Aqui na Bíblia, no final, fala que ela apresentava imoralidades sexuais, né? Apresenta, né, tudo aquilo que dá prazer para a pessoa. Então, se ela consegue te seduzir com prazer em algo, é perigoso. Nem tudo que a gente vai fazer vai nos dar prazer, né? Muitas vezes, a gente vai fazer porque a gente está morrendo por uma causa, e às vezes morrer não é nada prazeroso. Já Jezabel não, Jezabel vai te levar a viver só por prazer, só por entretenimento, né? Vai tentar te seduzir. Então aqui, nós, na igreja, vamos ser tentados a ser seduzidos por microfone, por altar, por dinheiro, por fama, por dons, por chamados, seduzidos por dinheiro, seduzidos por tudo. E se a gente for seduzido por isso, se vender por isso, pronto, já caímos na cilada da Jezabel. Porque geralmente ela caminha através dessa manipulação e sedução. Então ela age de uma forma muito igual ao verdadeiro, só que extremamente manipuladora, né? Você só vai descobrir quando você ficar perto. De longe você vai ver a sedução, né? O glamour, a maquiagem, tudo lindo. Você vai perceber isso. Só que quando você chega perto, você quer encontrar um pouco de compaixão, um pouco de misericórdia, tolerância e amor. Você não encontra isso. Você fala assim: pera, eu estou vendo só uma árvore grande, né, cheia de folhas e muitos frutos, mas na hora que eu chego para provar, o fruto é azedo, o fruto é ruim, não é o fruto verdadeiro. Então tem muitas árvores de muitos frutos por aí, né? Eu falo até de igreja, tem fruto, tem aparência, tem status, tem poder, tem fama, tem tudo. Só que você só vai descobrir quando você provar verdadeiramente do fruto de perto. Para você pegar o fruto de uma árvore, você tem que chegar lá bem perto, pegar aquele fruto e provar. Aí você vai perceber se aquilo ali é um fruto verdadeiro, real, doce, ou um fruto amargo, né? Então, como eu tinha falado, Davi ele foi perseguido primeiro pela sua família. Como? Lá na história de 1 Samuel, capítulo 17, 28,
Mostra quando Davi vai para a primeira guerra dele, por assim dizer, assim, perto de Saul. Ele chega lá para levar queijo para os irmãos. Aí o irmão de Davi, Eliabe, olha para Davi e fala: o que você está fazendo aqui, seu orgulhoso, seu arrogante? Geralmente quem caminha nesse espírito, ele vai falar o que você é, né? Vai falar algo de você, vai te defamar, sendo ele aquilo ali, né? Eliabe, ele estava ali oprimido numa guerra, onde estava um gigante, e ele não conseguiu derrotar aquele gigante. Então ali ele estava com medo, acuado, e se sentindo rejeitado, e se sentindo inferior. Geralmente pessoas que se sentem mais inferiores, elas também correm um sério risco de ficar com raiva de alguém que aparece com uma autoridade um pouquinho maior perto. Então o irmão estava lá, todo armado, cheio da armadura, todo forte, e não estava conseguindo derrotar o gigante. Aí aparece Davi, todo esmirradinho, com autoridade, perto do irmão, e o irmão fica com raiva, fica com inveja, e chama ele de orgulhoso. Mas o que você está fazendo aqui? Então, geralmente, quem caminha sobre essa influência, olha para o outro como ele é. Ele pega e fala, quebre lá 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Samuel, capítulo 17, versículo 28. É toda uma história, vou falar só o que o irmão falou sobre a influência, tá? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Então alguém que já está intimidado, inseguro, inferior, ele vai tentar derrubar quem está com muita autoridade do lado dele para fazer aquilo que ele não foi capaz de fazer. Ele vai ficar com raiva, com ciúmes, com ódio. Foi o que o irmão de Davi fez. Então aqui Davi já sofreu essa influência aqui na família, né? Aí Davi diz: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes, né? Então Davi já chegou ali todo com ousadia, com autoridade, e isso incomodou o irmão dele. Então todas as vezes que você caminhar perto de alguém com muita ousadia e autoridade, às vezes a pessoa vai te intimidar, vai te defamar, vai tentar te diminuir por causa da própria insegurança, por causa da própria inferioridade, porque era para ele estar fazendo algo que ele não está fazendo. E aí você chega todo corajoso e faz. Aí a pessoa vai lá e começa a te difamar. Vai lá e começa: quem você pensa que é para fazer isso aqui? Foi o que Eliabe fez com Davi. Entenderam? Ofendido, com ciúmes de Davi. Eliabe tinha ciúmes de Davi por quê? Quando Samuel foi ungir, era para ungir um novo rei, ele achou que ia ser ele. E porque não foi ele ficou com ciúmes, com inveja. Aí, se você vê a história, tá, gente? Se você vê a história, quando Samuel vai até a família de Davi, unge todo mundo lá, na hora que ele chega, a primeira pessoa que ele pensa que é para ser ungido é Eliabe. Aí Deus fala: não é esse, é Davi. E a pessoa, quando ela é rejeitada, ela já começa a entrar na cilada da ofensa, na cilada dos ciúmes, na cilada da inveja. Tudo que fala, ele já vai falar do outro, mal do outro. Então temos que tomar muito cuidado com essa armadilha da ofensa. Eliabe estava extremamente ofendido com Davi. E Davi falou assim: o que eu fiz agora? Com certeza já era normal ele ser ofendido por esse irmão, porque ele estava já com ciúmes pelo que Deus fez nele e que estava fazendo nele. Eliabe queria ter sido ungido rei e não foi. E ele estava depois, logo para frente, numa guerra, e também estava perdendo essa guerra, morrendo de medo, não conseguindo derrotar um gigante. Davi chega lá todo com ousadia e vem e derruba com umas pedrinhas. Imagina, gera ciúme, gera inveja. Então uma pessoa com muita autoridade gerou inveja no irmão, e o irmão foi e continuou e ficou defamando ele. Logo depois, na história de Davi, mostra Saul levantando ele, querendo colocar a armadura dele em Davi.
Ali, de uma forma sutil, Jezabel já estava influenciando Saul a querer colocar uma outra identidade em Davi. Mas Davi fala: não, eu não consigo caminhar com essa armadura. Quem tem identidade não caminha com a armadura de outro. Caminha com a armadura que o Senhor preparou. Aí Davi nega, fala: não dá para me derrotar esse gigante com essa armadura. Pode deixar que eu vou com as pedrinhas e vou em nome do Senhor. Mesmo que você se sinta pequeno, frágil, caminhe na autoridade do Senhor, na identidade do Senhor, não invejando ninguém, sabendo quem você é, porque assim você não vai cair à influência jezabélica, porque entrou ciúmes, a influência jezabélica te domina, rapidinho. Logo depois, Saul e Davi se tornam, bem dizer, amigos, porque depois que Davi derrotou o gigante, no decorrer da história de Davi, ele vai em casa com a filha de Saul. Não demora muito, Saul começa a sentir ciúmes de Davi, começa a ver a autoridade de Davi. Davi começa a ganhar muitas guerras, começa a vencer muitas coisas. Aí o que acontece? As pessoas ao redor começam a falar bem de Davi perto de Saul. Aí Saul começa a ficar incomodado, enciumado, porque ele começa: eu sou o rei, como que esse carinha aí agora está sendo melhor do que eu? Cantaram uma canção perto de Saul. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Pronto. Já entra a inveja, já entra os ciúmes e pronto. Aí Saul começou a perseguir Davi, justamente porque ouviu falar bem de Davi, porque Davi caminhava em autoridade, porque Davi ganhava todas as guerras, porque Davi estava com o Senhor. Aí Davi considerava ele até como pai. Davi começou a ter que fugir daquele que ele considerava como pai, porque ele se apegou ao sopro, porque o pai queria matar ele a todo custo, por conta de ciúmes e por conta de inveja. Entende? Ele estava sob uma influência jezabélica ali também, né? Só para vocês terem uma noção como que Jezabel vai agindo. Por causa de ciúmes, acaba com a unidade, acaba com a harmonia, né? Deixa eu ver um negócio aqui que eu marquei, Salmo 7. Tá dando para entender, gente? Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa que eu estou esquecendo? Quer, amor? Quer? Léo? Salmo 7 fala da oração de Davi, né? Ele fala assim: Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão, me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra ao pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens. Dá fim à maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é meu juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma seu arco e o aponta. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava o buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Essa aqui é uma oração de Davi, porque veio um homem chamado Cuxi, benjamita, que veio perto dele se fazendo de amigo, mas na verdade ele levava coisas de Davi para
para outros. E aqui Davi fez uma oração: se é eu que estou sendo errado, me fere, Deus, vem, acaba com a minha raça. Mas se não é, se não estou fazendo nada contra o meu amigo, então vem com a tua justiça. Geralmente a gente faz essa oração, né? Se você pensa que está no erro, né, é bom você fazer essa oração. Se eu estou errado, vem me leva ao arrependimento, faça, né, comigo isso. Mas se não é eu, Pai, né, faz a tua justiça. Porque aquele que concebe gera maldade, ele mesmo vai conceber o próprio sofrimento daquilo que está concebendo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando essa influência vem sobre nós, vem de uma forma sutil, vem sobre pessoas que estão na igreja, vem, por exemplo, você conversar, falar de um comportamento, falar de uma atitude, você vai conversar, vai falar sobre pessoas, vai estar no meio de pessoas, vai conversar, vai falar do comportamento de um de outro, vai comentar. Mas agora quando você vai comentar na base da ofensa, dos ciúmes, da raiva, da ira, quando você vê alguém assim, você já para, já fala, opa, você está ofendido. E já colabora para a pessoa entrar no lugar de arrependimento e ajuda ela a não ser levada pela ofensa, né? Então, geralmente, uma liderança que está sobre essa doutrina jezabélica, ela exige honra, né? Começa a pregar muito sobre honra. Mas uma liderança que está sobre a liderança de Jesus não exige honra. A liderança que está sobre a liderança de Jesus pega o pano, pega o pé e limpa e lava. E aí ele demonstra o quanto é honrar, tanto pequenos quanto grandes. E automaticamente adquire respeito e a honra. Quem não adquiriu esse respeito, essa honra, começa a pregar, exigir essa honra, exigir essa autoridade. Mas na verdade está exigindo bajulação. Então, é para identificar quando uma pessoa está já sob essa influência, que começa a pregar muito, assim, você tem que honrar, se você não fizer isso, você é um rebelde. Vocês podem pensar, vocês podem ser transparentes. Na verdade, o ideal é ser reais e transparentes. Sempre que surgir alguma coisa ruim, alguma ofensa, justamente para ficar livre da armadilha de Satanás, que é a ofensa, e não ser levado por esse ensino de Jezabel. Então, uma verdadeira liderança não vai exigir honra, vai lavar os pés, né? E assim, vai lavar os pés, não só daqueles que interessam, mas vai lavar os pés de todos, né? Vai lavar os pés tanto do que é bom, tanto do que é ruim. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e também lavou os pés de Judas, que ele sabia que estava traindo ele. O líder, ele mostra pelo exemplo, mais do que por uma exigência, né? Então, assim, se a exigência é maior que o exemplo, tem algo errado, né? E você sente uma opressão, você sente medo de uma liderança assim. Você tem medo de falar, de ser real, de falar a verdade. Mas quando você está debaixo de uma liderança que caminha sobre os princípios de Jesus, você, mesmo que tenha medo, você tem coragem de falar e ser transparente, porque você sabe que você vai ser amado, você vai ter compaixão, você vai ter perdão, você vai ter misericórdia. Já uma liderança opressora, você não vai ter coragem de falar, porque você sabe que você não vai ter compaixão, misericórdia, né? Eu falei sobre tomar cuidado, que ela pode começar através dos ciúmes, da inveja, né? Gálatas 5:22 fala das obras da carne, né, ali. Então, assim, se a gente estiver sendo levado por muitas obras da carne, não pelos frutos do Espírito, é perigoso também a gente acabar sendo influenciado por essa influência, né? Porque pode a gente começar a julgar o outro através da nossa carnalidade, entendeu? Começar a olhar o outro através dos nossos olhos. Jezabel, ela foi e pintou os olhos para ver se olha no olho do outro e faz o outro ficar fascinado por aquele olhar. Aí você é seduzido por aquilo. Aí a Bíblia fala, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será uma grande luz. Mas, ai dos seus olhos, se ele for trevas, forem maus, ó quão grande treva será o seu corpo. Então a forma como você olha as coisas, se for um olhar
mal, você vai atrair trevas para o seu corpo. Se você olhar com um olhar bondoso, tolerante, sempre faça o possível para tolerar as falhas do outro, para ter compaixão, misericórdia, né? Porque aqui fala, você toleraste Jezabel. Quando a gente tolera Jezabel, a gente se torna um intolerante. Agora, quando a gente caminha com Jesus, a gente se torna alguém tolerante, cheio de compaixão. Nós caminhamos em cima da bem-aventurados os pacificadores. Entendeu? Então, doutrina jezabélica. Eu estou aprendendo a ser intolerante. Tolero ela e depois eu sou intolerante com os erros dos outros. Vou caminhar assim de uma forma ríspida, religiosa. Vou colocar fardos e peso sobre você quando você errar. Né? Se a gente for uma liderança que não te dá chance para mudança, para arrependimento, compaixão. Agora, uma liderança que caminha, né, com Jesus, vai ver que você vai errar, mas vai tolerar e te ajudar a desenvolver e a vencer o seu pecado dia após dia. Vai ser como Jesus. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vai colaborar para que todos se unam. Vai colaborar para que haja unidade no corpo. Não vai ficar alimentando ciúminho, invejinha, raivinha, ira, discórdia. Não. Quem caminha em cima do ensino de Jesus, lê o Sermão da Montanha lá, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 também, diante fala de como você deve se portar, né? Bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Você é um filho de Deus, caminha na paternidade de Cristo, sendo alguém que colabora sempre para pacificar, né? Você vê um problema, você vê que uma pessoa está chateada com a outra, principalmente aqui dentro da igreja, no corpo, né? Existe muito mais os ciúmes, a inveja, a competição, a rivalidade, né? Aqui no pequeno, e também quando a gente olha para pessoas que estão acima e em lideranças também há rivalidade, há competição de todo tipo. E se a gente não tomar cuidado, a gente se torna alguém, né, competidor. A gente, em vez de olhar para o nosso irmão como alguém que é irmão, que está ali do nosso lado, nós ajudar, tolerar e ajudar essa pessoa a melhorar, nós olha e só ajuda a piorar a situação. Então nós temos que ser tolerantes ao Senhor Jesus e compassivos, né? E não julgar os outros. Ajudar o outro a melhorar, mesmo que ele fale, né? Então você vai ter olhos maus se você olhar para o outro sem misericórdia. Porque muitas vezes a gente quer misericórdia para a gente, mas a gente não aplica misericórdia para o outro. A gente fala, nossa, eu quero ser perdoado do meu pecado, mas na hora que a gente precisa perdoar o pecado do outro, perdoar aquilo que o outro errou com a gente acaba sendo intolerante por tudo. Mas imagina, se você for tratado do mesmo jeito que você trata o outro. A Bíblia fala, trate o outro da maneira que você quer ser tratado. Aí você não perdoa, você é intolerante, né, tem raiva, vê o erro do outro, já fala, ai, tá errando assim, tá errando assim, como pode? Não, você vai tentar fazer o possível para tolerar, para que você tenha olhos bons, para que seu corpo seja grande luz e não trevas, né? Se examinar, né? Esse é o objetivo da ágape, que a gente se une, para você aprender a se examinar. Nessas ágapes a gente se examina se a gente está perdoando direito, se a gente está amando, se a gente está invejando, se a gente está tendo ciúme, se a gente está com uma ira, com uma raiva no coração contra o irmão, se a gente está com um sentimento ruim. O que o diabo faz? Quem já leu aquele livro de cartas de um diabo ao seu sobrinho? Cartas. Tá, isso. Cartas do diabo para seu aprendiz. Lá mostra como o diabo pega e manda as suas setas, as suas sutilezas, para causar divisão nos lugares. Tem um texto que mostra lá, que mostra o diabo falando com, que ele chama de sobrinho, né, no livro. A pessoa que ele manda, o diabinho que ele manda enfiar setas na cabeça do outro. Aí ele vai lá na casa da pessoa e fala assim, aproveita a afeição dessa mulher e aproveita que o filho está mal e lança na cabeça dele, olha lá a cara que ela tá para você agora. É para você, olha lá, tá olhando assim para você. E lança a setinha. Ai, ali, ó, tá falando de você, hein? Olha lá, é tudo para você. É assim que o diabo começa, entendeu? E ele pega, ele usa as nossas feições, ele usa as nossas reações, ele usa tudo para causar ofensa. Aí, principalmente na igreja, tá vendo? Passou do seu lado, nem olhou na sua cara. Ai, você imagina, a pastora,
não acredito que ela falou isso. O pastor, nossa. Não, jamais. E aí você vai alimentando aquilo ali. Então, é por isso que a gente cria um ambiente de relacionamento para que você seja transparente. Fale, olha, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Às vezes você acha que você está certo, às vezes você está errado, você quer ser disciplinado, corrigido. Não tem a ver de ser real, né? Se precisar ser corrigido, não vai corrigir. Se precisar falar a verdade, não vai falar. Mas ele é amor para você crescer, para melhorar, né? E precisamos fazer de tudo para proteger o corpo. É 9h30 que acaba aqui? Acabou, né? É para acabar, né? Beleza. É isso, né? Que acaba 9h30, né? Meu Deus, eu esqueci. Finalizando então, que eu não consegui falar muita coisa, porque é muita coisa que tem que falar desse negócio. Jezabel, ela oprime e intimida através do olhar. Jesus, ele olha com um olhar de compaixão e misericórdia. Então, aqui eu vou ler um texto que fala assim, Romanos 16, do 17 ao 20. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Mediante a palavra suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mau. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, vocês aprenderam bem pouquinho, eu falei assim, nem sei se vocês conseguiram entender direito. Tem um livro muito bom que fala A Isca de Satanás, como se livrar de uma armadilha mortal chamada a ofensa. Esse aqui é um livro que eu indico para todos lerem. Ele é excelente. Aqui você identifica fácil como o diabo leva a gente a cair em armadilhas de ofensa, como a gente causa divisões por causa que estamos ofendidos e não temos coragem para dizer que estamos ofendidos, de se arrepender e ser transparentes, para que a gente não fique caminhando em cima de uma influência maligna jezabélica. Vou enviar um vídeo lá no grupo, lá, ele é bem forte, porque o pastor me fala umas coisas bem pauleiras, ele chama quem está sobre o espírito de Jezabel de demônio, e ele fala que expulsa da igreja, porque a pessoa não se arrepende por tanta divisão que causa na igreja. Para você ver que tão forte que é esse espírito maligno, o ensino, porque vem sobre a mente da pessoa, a pessoa fica cauterizada, insensível, fica na ofensa, e não entra no lugar de arrependimento mais, que causa divisão por onde passa. Só que aqui no nosso caso, o Senhor, Ele tem nos dado uma graça muito especial. Nós já passamos muito por isso, mas o Senhor tem trazido arrependimento, restauração, cura, libertação. Por quê? Por causa do amor, do perdão, da tolerância, da transparência, por nós não ter medo de ser real e enfrentar, né, em amor e unidade tudo aquilo que a gente precisa enfrentar para colaborar para que haja unidade no corpo. Que nós sejamos esses que vai colaborar para que essa sutileza de Jezabel não se apodere das nossas casas, da nossa família, do trabalho, principalmente na igreja. Vamos ser os protetores da unidade da igreja, do corpo de Cristo. Quando você identificar alguém ofendido do seu lado, por favor, fala com ele, né? Fala para ele vir falar comigo, com o Mike. Nós estamos abertos para ouvir, para nos arrepender se for necessário, se nós ofendemos, porque a gente vai estar muito perto. Provavelmente a gente vai acabar ofendendo mesmo sem querer, porque o inimigo ele trabalha forte para a ofensa, forte com pessoas que estão perto. Você não vai se ofender com alguém que está longe. Quanto mais perto, mais ofendido o inimigo vai fazer você ficar, né? Então aí a gente tem que ter essa noção que a gente tem a liberdade para ser transparente um com o outro, para se desofender e não ficar ofendido e não ser expulso da igreja, mas ser unido e colaborar para unir cada vez mais os irmãos. Não vamos ser conhecidos como uma igreja da fofoca, da divisão, da maledicência, da discórdia. Vamos ser conhecidos como uma igreja que une, que restaura, que tolera, que ama e que não tolera o espírito de Jezabel, mas que se arrepende. Cada um de nós, dia após dia, se a gente ser ofendido ou se a gente ofender, aprendamos a pedir perdão e também se arrepender, para que a gente não caminhe em cima dessa influência. Amém? Glória a Deus. Orar para finalizar.